E aí, você sabe o que é um hanger ou um cutlass? Qual que é a diferença entre os dois? Bem, vamos descobrir nesse vídeo. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny. Ó, você já sabe aquele recado de sempre. Se você gosta desse assunto de espadas, qualquer coisa que envolva o mundo das espadas, esgrima, rima, artes marciais, hangers e cutlass, etc. Contexto histórico de tudo isso, já se inscreve aí, já deixa seu gostinho, sininho, essa coisa toda que você já sabe, tá? Então vamos lá. O que é um hanger? Tá? Muitas vezes chamam de hanger ou cutlass. Talvez exista algum termo em português, mas eu não conheço. E basicamente o hanger é um sabre curto, tá? Então ele basicamente pode ter o mesmo tipo de lâmina ou não, né? Os mesmos tipos de guarda, só que geralmente numa escala menor. Então aqui eu tô com esse hanger aqui, que muitas vezes também é chamado de sabre, né? De sabre briquet ou briquet, né? Um modelo francês, foi muito usado na era napoleônica, né? Principalmente na França, mas em vários lugares da Europa. E ele foi importado muito aqui no Brasil, já não era mais usado lá fora, né? Ele foi importado muito aqui no Brasil e usado aqui, né, pelos zuavos baianos e outros grupos, até na época lá da Guerra do Paraguai. Mas a gente vai ter vídeo específico sobre isso, tá? Aqui só tô dando esse contexto para vocês. Então, esse é o sabre briquet, é até bem comum aqui no Brasil, direto ele aparece nos leilões, muitas pessoas têm. E o que ele é, na verdade, né, mesmo sendo chamado de sabre, na verdade ele é um hanger, tá? É um sabre mais curto, então ele entra nessa categoria de hanger. Bem, só pra gente fazer uma pequena comparação aqui, né? Aqui eu tenho um sabre P2, né, de infantaria, né, do exército. E só para vocês terem uma ideia, tá? Da diferença aqui do tamanho, tá? A diferença é pequena nesse caso, mas se você comparar, por exemplo, com um sabre de cavalaria, já vai ser uma diferença, né, bem maior. Então, tamanhos relativamente até semelhantes, mas você ainda vê que o hanger costuma ser menor, né, podendo chegar até ser um pouco menor do que isso. E esse, é claro, um sabre médio, mas podendo ser também um pouco maior. Então você vai ter uma área um pouco meio cinzenta, né? Mas em geral você vê claramente a diferença pelo tamanho dos dois. E bem, aqui eu estou com outro hanger, tá? Esse aqui que é o modelo da lâmina dele segue o padrão ali de Toledo, mas ele foi muito usado aqui no sul do Brasil, talvez algumas regiões ali do Uruguai, etc. Ele já tem um formato com a guarda um pouco mais realmente parecido com o sabre. Ele é de apenas um gume com a ponta de lança, como é de costume, né, da época, com a leve curvatura. E ainda assim é um hanger. Tá, os hangers eles começam a aparecer, principalmente ali quando a gente está falando da literatura, ali ainda nos 1500, 1600, tá? Você começa a surgir os primeiros hangers, tá? E antes disso começa a aparecer alguma coisa também, tá? Só que muitas vezes vai ficando nessa área nebulosa de definições, onde é difícil você saber o que é uma coisa ou outra, tá? Existe um manual lá em particular, que se eu não me engano é da época ali do Renascimento, onde tem, né, ensinando a se usar um falchion, tá? Está falando de falchion. Só que quando você vê a imagem, na verdade é o que a gente chama de hanger, tá? É um sabre curto. Então, supostamente os hangers seriam descendentes dos falchions medievais, dos falchions de Messers, tá? Mas principalmente dos falchions porque tem a construção, né, do cabo como realmente uma construção de espada, né, e não aquela construção de faca. Muitas dessas descendências entre uma espada e outra são teorias e são suposições que a gente faz baseado nos fatos, é claro, e naquilo que a gente tem, que a gente pode evidenciar, né,
ao longo da história. Então sim, faz bastante sentido que o Rengar seja uma espécie de descendente, né, uma continuação do Falchion, tá bom? Tá, mas aí você me pergunta, pô, qual que é então, afinal das contas, chegando no objetivo desse vídeo, né, qual que é a diferença do Rengar e de um Cutlass, tá? Aqui eu tenho um Cutlass, né, brasileiro, também ali da época da Guerra do Paraguai, 1860, 70, talvez 80, dentro dessa janela de espaço de tempo, tá? Então, qual que é a diferença de um Rengar e de um Cutlass? Tá? Virtualmente nenhuma, tá? É a mesma coisa. A diferença acaba sendo conceitual. Então, quando a gente está em terra, né, a gente chama de Rengar, e quando é para o mar, né, quando você está falando ali da marinha e tudo mais, né, o uso marítimo, a gente chama, né, o convencionou se chamar de Cutlass. Apesar que assim, hoje em dia a gente tem esses nomes bem definidos dados esses contextos, mas na época não era muito bem assim, tá? Tanto é que, por exemplo, no século XIX, início do século XX, algumas polícias na Inglaterra usavam hangers e chamavam as suas armas de cutlass. Falavam, não, isso aqui é um cutlass da polícia, tá? Então essas definições vão sendo mais modernas e para a gente conseguir agrupar melhor, né, e classificar essas armas, dados talvez algum contexto que é importante, tá? Mas o cutlass, assim como o hanger, eles podem ser curvados ou podem ser retos, tá? E podem ter uma guarda bem de sabre ou até um pouco mais protetiva. Esse cutlass aqui que eu tenho em mãos é o que o pessoal chamava na época aqui no Brasil de sabre de abordagem, tá? Então ele é um sabre curto, né? Bem mais curto do que um sabre convencional, né? Para se usar nos navios que eram usados pelos marinheiros aqui, os marinheiros imperiais da época, né? Então esse aqui é um cutlass que era a arma do soldado comum, né, da marinha, né, porque o oficial, né, mais graduado, ele usava um sabre mesmo, com outras características diferentes, né, que a gente ainda vai ter vídeo aqui abordando, mas esse aqui era o cutlass, né, muito mais parrudo, né, uma lâmina mais larga, né, para caso você precisasse também usar às vezes como ferramenta, tá? Se precisar cortar uma corda, alguma coisa, além de lutar. Bem, e o resumo é basicamente esse, tá? Cutlass e hanger são basicamente a mesma coisa. E de onde veio o nome hanger? Tá? Vem porque ele era usado pendurado nas roupas, tá? Hanging, né? Então veio realmente do inglês, né? O hanger, de ficar pendurado, né? Geralmente eles usavam pendurado com algum tipo de corda, né? Suspensa, passando pelo ombro e tudo mais, e ele ficava pendurado aqui na cintura. Então daí veio o nome hanger, tá? E então hanger e cutlass são basicamente a mesma coisa, o que muda é só na verdade o contexto da onde eles estão, né? Se é em terra, né? Então é hanger, se está no mar, a gente acostumou, né? Convencionou-se a chamar de cutlass, né? E esse aqui é um hanger, né? Ou espada curta. Aqui no Brasil ainda tem um terceiro nome que muitas vezes eles chamam de terçado. Então uma espada curta, às vezes um hanger aqui no Brasil às vezes é chamado de terçado. Mas eu estou usando hanger, que é o termo internacional que todo mundo fora usa em todo lugar, tá? E esse aqui, né, era um terçado ou, né, um hanger usado pela polícia, né, da polícia cívica do estado de São Paulo, né? Então até aqui com São Paulo, né, marcado. Isso aqui ali no início, bem no início, né, dos anos de 1900 e 1910, mais ou menos, né, usado na captura de prisioneiros, etc. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um tipo de espada também que me fascina bastante, que eu tenho alguns itens, né, na minha coleção e pretendo ter mais. Por hoje é só.
Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Se inscreva no canal e continue aí acompanhando para mais vídeos sobre espada e a gente se vê na próxima.